Pessoal, estou viajando, palestrando no interior de Goiás, mas dada a importância do assunto, eu não queria deixar de vir aqui comentar algo que me chamou a atenção no noticiário político brasileiro hoje. Tem forte relação não só com a corrida eleitoral. Estou evidentemente fora do pequeno estúdio que eu montei lá em casa, gravando meio na correria. Vocês desculpem aí um ou outro problema técnico. Eu queria falar com vocês a respeito da possível ação político-eleitoral de procuradores e promotores. Essa ação vai ser apurada pela Corregedoria, vai ser apurada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Esse Conselho Nacional do Ministério Público é o órgão que fiscaliza e ele controla as atividades de procuradores e promotores. O que esse conselho que controla procuradores vai investigar? Ele vai investigar ações que procuradores propuseram contra pelo menos dois candidatos, Geraldo Alckmin e Fernando Haddad, além do que foi a prisão do ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB. Teria sido essa atividade dos procuradores uma atividade que embutia fins políticos, ou seja, de interferir no processo eleitoral de alguma maneira? Essa é a pergunta atrás da qual esses corregedores dos procuradores, dos promotores, querem correr atrás. Vamos ver. A Lava Jato reagiu imediatamente dizendo que ela não pode ficar parada em época eleitoral e os procuradores estão simplesmente cumprindo a função deles, que é, daí vem o nome, né? Procurar justiça. Qual é o entendimento? Vou fazer uma pergunta mais básica para vocês, porque esse assunto, como eu disse no começo, é de extraordinária importância para a nossa política. Qual é o entendimento que os procuradores têm, em geral, da política no país? Isso é uma coisa que vem antiga já. Eu fiz um pouco da lição de casa, fui consultar textos, livros publicados por procuradores já de 10 anos para cá, e a caracterização que eles fazem da sociedade brasileira é a de uma sociedade hipossuficiente. Eita palavrão! Hipossuficiente significa aqui, nesse entendimento, simplesmente o seguinte: a sociedade brasileira não tem como se defender da esfera da política. Uma esfera que, no fundo, no entendimento de muitos procuradores, age contra os interesses das pessoas, age contra os interesses da sociedade e do país. E cabe, então, a esse quarto poder, digamos assim, o Ministério Público, agir para proteger uma sociedade que, hipossuficiente, esse é o significado da palavra, não tem como sozinha se defender. Parte dessa atividade dos procuradores, dos juízes, dos delegados, ela está muito imbuída na concepção de que aliás, uma concepção que boa parte da sociedade brasileira adotou também, a de que os políticos, se deixados entregues a si mesmos, sem algum tipo de controle externo ao sistema político, vão sempre articular alguma coisa em interesse próprio contra os interesses percebidos da sociedade. Uma boa parte da classe política vem reagindo a esse tipo de percepção, muito antes já dessa fase mais aguda da Lava Jato, e vem dizendo, e isto faz parte da campanha eleitoral agora também, que é necessário impor limites à atuação dos procuradores. Aí vem aquela discussão. Quem quer colocar limites à atuação dos procuradores quer proteger corruptos? Ou quem acha que os procuradores eventualmente foram muito longe e precisam de limites, está defendendo os princípios fundamentais do Estado de Direito? Essa discussão política no Brasil não tem fim e está ficando cada vez mais difícil. Há um entendimento, em parte da classe política, não só entre aqueles que temem a Lava Jato, entre os fichas sujas, que o Ministério Público se tornou de fato um poder paralelo, capaz de interferir, inclusive, em esferas da economia, paralisando obras, tornando licitações mais difíceis, fazendo com que retroajam coisas que já tinham sido decididas, e vem daí esses números de milhares de obras paralisadas em função de questões que, no fundo, poderiam ser resolvidas muito mais fácil. E no meio dessa disputa, que, como eu disse, não é nem um pouco nova, mas está se tornando aguda, nós vamos ter a partir da quinta-feira, 13 de setembro, dentro de poucas horas, um novo presidente do STF.
Pessoal, vamos combinar, não era um problema a gente saber quem vai ser o presidente do STF ou não, quando aquele órgão era um colegiado, uma Suprema Corte. Mas como a gente vem dizendo aqui, inclusive, várias vezes repetimos, deixou de ser um colegiado e se transformou num grande aglomerado de 11 pessoas com visões muito peculiares e pessoais do que seja a Constituição do Brasil. E é praticamente já um consenso entre observadores políticos de que boa parte da insegurança jurídica, que é uma característica dos tempos que vivemos hoje no Brasil, já emana lá mesmo do STF. Essa data não seria tão relevante, passou a ser relevante. O novo presidente é o mais jovem da história do STF, é Toffoli, Dias Toffoli. Ele tem velhas e conhecidas ligações com o PT, mas ele já mesmo antes de assumir começou enviando sinais para todos os lados de que ele não pretende adotar nenhuma medida ou colocar nenhuma medida polêmica enquanto durar o processo eleitoral, o período das eleições. O que está em jogo no final, e nós vamos ver agora uma certa mudança de rumo a partir de 13 de setembro, com o novo ministro do STF dizendo que vai baixar a bola, que vai tentar tirar todo esse ar quente desse balão que está prestes para explodir, romper-se, que é o balão da disputa, da ácida disputa política eleitoral brasileira. O que está no fundo em jogo é muito mais do que simplesmente isso. É definir até onde vai o poder de cada um dos poderes. Não é questão fácil. Não pensem que vai ser resolvida rápido. Na verdade, acrescenta mais um componente de instabilidade e de antecipação de turbulências nesse longo caminho que ainda temos pela frente da política brasileira, mesmo depois das eleições.